pronunciamento de imediato, tendo em vista que o aguarda, ele vai ter um voo agora, dentro de alguns minutos, e a aeronave não nos aguarda. Então, nesse sentido, nós faremos a inversão com o pronunciamento, mas de antemão, agradecendo penhoradamente, em nome da organização, ao deputado João Arruda, que se dispôs, ainda que com essa situação, a estar presente na abertura, exatamente para demonstrar a preocupação e a afinidade que a área de educação física e desporto tem junto à Casa do Parlamento Brasileiro, junto ao Congresso Nacional, na sua pessoa. Obrigado. Quero cumprimentar aqui o nosso presidente, o Jorge, o Almir, mais uma vez. Agradecer a oportunidade ao presidente do CREF, aqui do Paraná, ao Lúcio Rogério, que nos assessora na Frente Parlamentar de Apoio à Atividade Física para o Desenvolvimento Humano, uma frente que tem um trabalho diretamente ligado com o Conselho Federal de Educação Física. Quero cumprimentar também o Paulo Schmidt, que vai falar aqui hoje, advogado, uma referência no Brasil, do ponto de vista da legislação desportiva, e que é orgulho nosso porque é paranaense, trabalha com todas as confederações brasileiras, mas é paranaense, extremamente envolvido, um conhecedor da Lei Pelé, e nós temos essa discussão no Congresso. Então eu coloco aqui o meu mandato, o meu compromisso com os profissionais de educação física, com os professores, com os conselhos, com os sindicatos, de trabalhar em nome da nossa classe para que a gente possa ter recursos, ter financiamento para poder desenvolver esse trabalho que é um trabalho feito a médio prazo. Os desafios são a médio e longo prazo para que a gente possa estabelecer uma cultura saudável no nosso país, da prática esportiva e da valorização dos professores de educação física. Nós temos uma discussão hoje, eu faço parte da comissão da Lei Geral da Copa, e nós estamos nos aprofundando nessa nova legislação, que vai valer para a Copa do Mundo. Mas, apesar do retrocesso em alguns pontos dessa legislação, que nada mais é para favorecer os interesses internacionais da relação com empresas internacionais e a Lei Geral da Copa, por outro lado, é um ponto de vista importante a ser debatido, porque pode ser o início para uma nova lei geral do futebol no Brasil, ou quem sabe até uma lei geral para eventos internacionais. Hoje, o grande questionamento que eu faço nessa comissão, que vou fazer a partir do mês que vem, quando voltarmos aos trabalhos no Congresso Nacional, é dos avanços que o nosso país terá em relação ao legado. Eu falo do legado material, que muitas vezes é discutido através da FIFA com os investimentos que o governo federal vai fazer, mas falo também de um legado material que poderíamos ter se dessemos prioridade ao comércio no nosso país, para que o valor agregado institucional da Copa do Mundo trouxesse esses benefícios materiais para o nosso país, ao comércio brasileiro, aos patrocinadores, às instituições de educação física, ao Conselho Federal, aos conselhos regionais, que os patrocinadores brasileiros tivessem essa prioridade. Eu gostaria, por exemplo, que no Paraná as Cataratas do Iguaçu a Cataratas do Iguaçu fosse, como instituição, o Parque Nacional, a patrocinadora oficial da Copa no Paraná, para que a gente pudesse desenvolver o turismo regional das Cataratas do Iguaçu, mostrar o nosso estado para o mundo. Mas ontem, conversando sobre isso com o nosso presidente, ele me disse: João, mas o legado é muito maior do que isso. Ele ultrapassa o valor material. É o valor cultural, é o resgate da história da Copa do Mundo e também daqui para frente nas Olimpíadas. E nós entramos num acordo no sentido de que nós não vamos poder reprovar a lei da Copa, por exemplo. Essa discussão é muito mais passional do que uma discussão quantitativa sobre o que o Brasil vai receber. É difícil discutir a Lei Geral da Copa e dizer que a gente não vai aprovar a Lei Geral, porque o brasileiro é apaixonado por futebol. Não tem nenhum deputado ou poucos que terão coragem de fazer essa discussão. Mas nós vamos estar atentos ao valor material quantitativo, os resultados positivos que o nosso país terá, para que a gente possa fazer avaliação para outros eventos internacionais, como é o caso da Copa do Mundo, das Olimpíadas. E, mais do que isso,
para que a gente possa valorizar esse valor cultural, histórico, que o nosso país vai viver. Começar daí para frente no caminho certo, presidente. Nós vamos inserir aquilo que eu falei ontem na abertura, a Semana das Olimpíadas em todas as escolas públicas do país, para que a gente possa discutir a importância histórica das Olimpíadas. Não vai ser um momento de competição, não vai ser jogos escolares, não vai ser um momento de praticar esporte, vai ser um momento de reflexão da importância das Olimpíadas, do momento histórico que o nosso país vai viver, do hino nacional e a sua importância nas Olimpíadas, patriotismo, da tocha olímpica, de todos os valores que as Olimpíadas trazem para a cultura do nosso país. Esse é o meu compromisso com o nosso querido Conselho de Educação Física, com todos vocês profissionais, e me coloco à disposição, agora a curto prazo, em aprovar a Lei Geral da Copa. Eu vou votar a favor da Lei Geral da Copa. Alguns detalhes que nós precisamos decidir ainda, definir. Sabe, o Paulo Schmidt pode nos ajudar também, para que a gente possa voltar até com mais conteúdo nessas decisões e nessas questões. Mas que isso seja o início para uma grande discussão de outras leis gerais que fortaleçam o legado que esses eventos deixarão para o nosso país, culturais, materiais, e para que a discussão, o início do contrato de trabalho, porque isso, de maneira pragmática, é um contrato de trabalho, é um contrato da FIFA com o país, e o nosso país está sendo usado para que os benefícios materiais sejam destinados à FIFA e menos para o nosso país. Então nós temos que valorizar esse legado, e esse é o início de uma discussão para que a gente crie novas leis, a Lei Geral de Eventos Internacionais Desportivos, ou quem sabe até futuramente, até num futuro mais próximo, a Lei Geral das Olimpíadas, que a gente vai chegar muito próximo nessa discussão muito em breve. Parabéns a todos e obrigado pela participação. Eu vou ter que me desculpar, me retirar, estou correndo para o aeroporto agora, poderia ficar horas aqui falando com você sobre esse assunto. Eu disse para o nosso presidente, para o Almir também, que tenho o prazer de falar de assuntos ligados à educação física, ao esporte, e gostaria de participar de todos os fóruns. No ano que vem vou estar aqui de novo, porque eu não sei se vou me tornar um chato para vocês, de participar de tudo e falar em todos os momentos, mas que vou estar aqui colocando as minhas posições, aprimorando as minhas posições pelo conhecimento de vocês, recebendo a aprovação, a reprovação, mas fazendo esse debate, que é extremamente importante para o nosso país, para todos nós profissionais de educação física, para o esporte do nosso país, porque ainda nós podemos avançar. Em relação ao que existe no resto do mundo, nós temos o sentimento, nós temos o amor que talvez nenhum outro país tenha, mas ainda não temos as condições que os outros países apresentam através de recursos, financiamentos, investimentos das universidades e de outros setores da sociedade, iniciativa privada, que poderiam realmente fazer com que esse país explodisse do ponto de vista da participação esportiva, competições internacionais e, sobretudo, a valorização do professor de educação física. Obrigado a todos. Em nome da organização, nós gostaríamos mais uma vez agradecer ao deputado João Arruda a sua presença e a atitude de estar aqui presente demonstra que o senhor usa a denominação Vossa Excelência no estrito função da palavra, ou seja, de estar junto ao público-alvo, e essa atitude é o mínimo que nós podemos dizer ao senhor. Muito obrigado. Em seguida, nós passaremos a palavra ao presidente mundial da Federação Internacional de Educação Física, professor Almir Adolfo Grum. Ok, o nosso boa tarde. Nosso boa tarde a todos, a todas. Nosso presidente do Conselho Federal, que nos acompanha nesse momento à mesa. Saudamos também os advogados, Marcílio Cria, o seu Paulo Schmidt, o José Pinheiro, que estão vendo, um advogado de Cidade de Leste, lá do Paraguai, também está aqui, isso é importante, ter esse apoio deles também. A FIEP se sente honrada desde o primeiro
seminário de legislação desportiva, ter sempre a sua sede em Foz. É importante isso, lembrar que um ano sim, um ano não, se realiza o seminário de legislação desportiva. Lamentamos a não presença do nosso amigo Dr. Alberto Puga, que com certeza está nos acompanhando via internet. Está lá com saudade, deveria estar aqui, mas por motivos particulares não pode estar, né? E uma lembrança para ele também, que ajudou a divulgar o evento, para que todos pudessem estar aqui nesses dias e poder trazer os seus conhecimentos. Nós agradecemos, estamos à disposição e a FIEP continua a ajudar todos, principalmente no evento aqui, que é a legislação desportiva, que nós temos um apreço especial pelos conhecimentos que nos tem trazido e pelo que tem deixado esse legado nos anais da FIEP. Muito obrigado e um bom evento para todos. Neste momento, nós gostaríamos de convidar o Dr. Paulo Schmidt e o Dr. Luciano Rochins para uma homenagem e a dedicação e, principalmente, a honraria de que foi a presença sempre conosco, e neste momento também continua sendo, do Dr. Marcílio Krieger. Este evento é um evento que surgiu a partir do denodo, principalmente do conselheiro federal Alberto Puga dos Santos Barbosa, conforme foi dito pelo presidente da FIEP, por motivos pessoais e particulares, não pôde estar presente, e também pelo incentivo que Marcílio Krieger sempre fez e sempre procurou fazer nesse evento. A 5ª edição do Seminário Nacional de Legislação Desportiva, por decisão do seu coordenador, o conselheiro federal Alberto Puga, por aquiescência do CONFEP e da FIEP, é dedicada então a Dr. Marcílio Krieger. E nesse sentido, o Dr. Paulo Schmidt e o Dr. Luciano Rochins vai nos permitir a brincadeira. O filho jurídico do Marcílio Krieger farão então uma singela homenagem a ele, e quem deveria estar neste momento presidindo os trabalhos é uma pessoa por quem o Dr. Marcílio tem um carinho muito grande e é recíproco, que é o professor, o conselheiro federal Alberto Puga, e passamos então a palavra ao Dr. Paulo Schmidt. Muito boa tarde a todos. Inicialmente gostaria de agradecer mais uma oportunidade de participar do seminário pela FIEP, na figura do amigo Almir, do Jorge, Conselho Federal, do Branco, Conselho Regional e dos Conselhos dos Profissionais de Educação Física, e lamentar a ausência do Puga, que é o mentor desse evento e que sempre nos permite, digamos assim, a participação a cada 2 anos aqui em Foz do Iguaçu. E lamentar mais ainda, embora seja um momento de se fazer uma homenagem, a falta do Marcílio, porque o Marcílio esteve presente em todos os eventos. O Marcílio sempre foi um grande mestre para todos nós, na área do direito desportivo. Ele significou muito na minha carreira, pessoalmente, acredito que na carreira da maioria dos advogados que militam na área esportiva, com o seu jeito irreverente, o seu jeito instigador, provocador, de análise crítica da realidade esportiva, da realidade do direito no desporto. E é difícil até, embora ele já tenha falecido há algum tempo, é o primeiro evento que ele falta, efetivamente, não participa dessa mesa. E para nós será uma perda, é uma perda irreparável, não há como substituir o Marcílio. O Marcílio esteve presente nas mais variadas funções do direito desportivo brasileiro, desde a participação como advogado, militante, até compondo diversos órgãos, comissões, tribunais desportivos, e há alguns anos, antes do Dr. Alberto Puga, que hoje também faz parte do
do Superior Tribunal de Justiça Desportiva de Futebol, estava lá o Marcílio na função de auditor do Tribunal Pleno daquela corte que eu tenho a honra de chefiar a Procuradoria há quase 8 anos. É difícil traduzir em poucas palavras o que foi, o que será essa falta, a falta que vai fazer o Marcílio no dia a dia do desporto, do direito desportivo. Mas muito do que nós temos hoje de legislação desportiva, códigos, leis recentes, inclusive, a própria Lei Pelé, que foi recentemente alterada, tem lá o dedo do Marcílio. Autor de inúmeras obras no direito, que serão agora obras eternizadas pela sua falta, e ele está olhando por nós, tenho certeza, está nos ajudando a seguir os melhores caminhos, ou trilhar os melhores caminhos nessa área, que é uma área que se revela cada vez mais importante frente a grandes desafios que o Brasil terá aí no futuro. Essa seria a minha singela homenagem ao Marcílio. Nesse momento vou passar a palavra para o filho jurídico do Marcílio, como diz o Cláudio, que é o Luciano. Boa tarde a todos. Gostaria só de saber aqui quem é que não teve contato com o Marcílio Krieger, se pudesse levantar a mão. Eu estou vendo que tem um pessoal mais novo aí. Quem não conheceu o Marcílio Krieger e não teve contato pessoal com ele, eu acho que são poucos. Então a gente vai procurar falar um pouquinho de quem era Marcílio Krieger. O Marcílio era uma pessoa sensacional, nascido em Brusque. E desde então ele começou a sua carreira, estudou Direito em Florianópolis, lá na década de 60, na conturbada década de 60. Por conta de perseguições políticas, acabou se exilando, primeiro no Chile, depois com a queda de Allende, então ele vai para a Europa, mora em Portugal, Londres, França. E no começo da década de 80 ele retorna ao Brasil para então começar a retomar uma vida e tomar uma nova carreira na sua vida, que era que foi o direito desportivo, por conta da paixão que ele alimentava, tanto pelo direito quanto pelo futebol, e uniu os dois, então, no direito desportivo. O Marcílio, eu tive a honra de conhecê-lo em 1998, muito embora ele fosse vizinho de janela dos meus avós em Brusque. Então, ele e a minha mãe, muito embora a diferença de idade, foram criados muito próximos e se conheciam em razão dessa proximidade da cidade que habitavam. E desde então, quando eu comecei a conviver com o Marcílio, já conhecia algumas histórias dele e passei a aprender e a gostar do direito desportivo com o Marcílio Krieger, como aqui disse o Paulo Schmidt, em razão da importância dele para o direito desportivo, para o desporto no país. Mas eu não queria me prender a isso, eu queria contar algumas historinhas do Marcílio, em especial uma que ele contava e se divertia contando, que certa vez, quando ele estava preso aqui no Brasil, pelo regime militar, ele foi visitado pelo seu irmão, que hoje é o arcebispo primaz do Brasil, em Salvador, que é o Dom Murilo Krieger. Na ocasião, o Dom Murilo era padre, e foi, por ser padre, conseguiu facilmente ir visitar o Marcílio na cadeia. Os dois então se olharam, não tinham muito o que dizer, começaram a rir e começaram a falar da tia Clara. A tia Clara era uma tia do Marcílio, que vivia com os pais do Marcílio, e que era o objeto de todas as peripécias da família. E começaram a rir e falar da tia Clara. Como é que está a tia Clara? A tia Clara está bem, a tia Clara isso, a tia Clara aquilo. Eu assim, mas Marcílio, o que tem de engraçado disso? O engraçado é eu imaginar o SNI em cima da tia Clara a partir dali. A tia Clara certamente tem ficha no SNI, graças ao Marcílio Krieger. Eu nunca me esqueço, a minha mãe era assinante do jornal O Município, de Brusque, e o Marcílio escrevia uma coluna no Município. E lá na coluna do Município, certa vez, tinha a história, que era, depois o Marcílio me confessou, era inventada, não era real essa história, que eu lia. E ele contava a história do dia em que o bispo foi visitar a cidade de Brusque.
Então, todas as autoridades locais, legislativas, o executivo e assim por diante, aguardavam a chegada do bispo para que fizessem uma entrada triunfal na cidade sobre aquele carrinho a jardineira, sobre uma jardineira aberta, para que então o público ovacionasse a chegada do bispo na cidade. Bem, chegou o bispo, entraram na jardineira e algumas pessoas na praça, junto com toda a multidão, viram a jardineira vindo e gritaram para a banda: a jardineira, e a banda começa: ó jardineira, por que estás tão triste? Mas o que foi que te aconteceu? E aí, pela primeira vez, tamanhas autoridades entraram triunfalmente numa cidade ao som de A Jardineira, uma marchinha de carnaval. Então são essas histórias, e a gente tinha combinado que eu ia contar algumas histórias para justamente mostrar esse lado humano e divertido do Marcílio Krieger. Que bom que vocês se divertiram um pouquinho com as histórias, era isso que eu queria passar para vocês. Conviver com o Marcílio era isso, era uma alegria, era uma honra. Muito obrigado. Foram selecionadas algumas fotos que serão exibidas agora, exatamente da presença do Marcílio Krieger aqui no evento. Você desce uma foto bastante singela e bastante simbólica da presença do Marcílio e de Manuel José Gomes Tubino. E dessa forma, nós não poderíamos deixar de encerrar essa homenagem ao Marcílio, convidando o Dr. Pinheiro, que gostaria de entregar uma placa ao Dr. Paulo Schmidt, ao que ele representa, nessa solenidade, em homenagem a Marcílio Krieger, exatamente pela homenagem ao Marcílio Krieger. Eu gostaria só de dizer que tanto o Dr. Luciano Rostins como o Dr. Paulo Schmidt já esgotaram todo o perfil que o Dr. Marcílio representava para esse evento, para esse ambiente de fraternidade e de sabedoria. Por isso, enquanto presidente da Comissão de Direito Desportivo da OAB de São Paulo, e também como participante, como amigo pessoal do Dr. Marcílio, também, que foi um grande estimulador da minha vocação para a área do direito desportivo, eu não poderia ficar alheio a esse momento. Foi por isso que nós fizemos uma plaquinha de homenagem para que as pessoas envolvidas nesse evento, como o professor Almir, o professor Cláudio, que sempre secretariou os trabalhos aqui, o professor Puga, o professor Paulo, que sempre participou desses eventos, desse evento específico, para o Dr. Jorge, que eu tinha até uma foto em que o Dr. Marcílio estava sentado ali, na segunda fileira, o Dr. Jorge palestrando aqui, e eu flagrei ele numa situação extremamente diferente. E eu tinha preparado alguma coisa para apresentar, mas não hoje, numa outra oportunidade, evidentemente. E que é exatamente essa foto aqui que nós fizemos a plaquinha. Então, cada um dos senhores serão contemplados com essa plaquinha, porque ela representa exatamente a contribuição de toda a FIEP, de todo o sistema CONFEF, para que o Dr. Marcílio pudesse se introduzir nesse meio e também enriquecer todo o nosso conhecimento de legislação desportiva dentro da carreira da atividade física. Muito obrigado.